bem? Eu sou Leia Faustino, sou psicóloga e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa grande mania de deixar para depois, de adiar as nossas atitudes. Quantas vezes nós temos planos, sonhos, projetos e ficamos sempre naquela de amanhã eu faço, mais tarde eu faço, deixando para depois. Para começar, a gente já acorda adiando as coisas. Quem é que nunca, ao ouvir o despertador, apertou o botãozinho da soneca pedindo mais 5 minutinhos de sono? E quantas vezes esses 5 minutinhos são intermináveis e acabamos nos atrasando, né? Quais são os prejuízos que a gente tem com esse tipo de comportamento? Como deixar para depois, né? E no nosso dia a dia, ao longo do dia, não é só de manhã que a gente faz isso, não. Ao longo do dia, a gente faz várias outras coisas ali que parecem corriqueiras, mas que no final das contas acabam nos atrapalhando. Quem é que nunca deixou para depois para lavar aquela louça na pia? E aí, quando você vai perceber, tem tanta louça na pia que você passa um tempão para resolver aquele problema depois. Ou um trabalho da faculdade, ou um trabalho, alguma tarefa do seu emprego, em que você vai adiando, o prazo ainda parece estar um pouquinho longe e a gente deixa para fazer no final do prazo, um dia antes ou no mesmo dia para precisar entregar, e a gente entrega aquele trabalho. Será que com qualidade? Será que a gente se dedica totalmente como a gente poderia ter feito? Acho que não, né? Então, mas por quê? Por que será que a gente tem esse costume de ir deixando para depois as coisas, né? O que passa aqui dentro da gente que, mesmo sem a gente perceber, nos impulsiona para esse tipo de comportamento? Bom, existem vários sabotadores aí, vários pensamentos que vão nos impulsionar nessa direção de nos auto-sabotar mesmo, de nos colocar em situações em que a gente vai procrastinar e vai deixar para amanhã. Então, são vários, mas a gente pode citar alguns aqui, como por exemplo, a preguiça é um grande sabotador. A preguiça, ela tá na maioria dos casos em que a gente vê a gente deixando para depois, a gente tá com preguiça de fazer aquilo, né? E aí a gente deixa se envolver por aquele sentimento, né? E acaba deixando mesmo para depois. Então, vamos ficar de olho aí na preguiça. Um outro sabotador que é muito importante a gente ficar atento é com as distrações do dia a dia. Quantas vezes a gente pensa, eu vou ligar o computador e eu vou trabalhar naquele projeto que eu tenho, só que quando a gente liga o computador, a gente entra nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, e a gente acaba se deixando levar. E quanto tempo a gente perde ali, né? Ou então, eu só vou assistir ali uma meia hora de televisão, vou assistir uma série, você assiste um capítulo, 2, 3 e não sai dali, né? Então a gente se deixa distrair com muita facilidade e acaba perdendo o foco daquilo que a gente precisa fazer, né? E um outro distrator, um outro sabotador que também é muito importante que a gente fique de olho nele é o nosso medo da crítica, né? Quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa, a gente deixa de seguir numa direção com medo do que o outro possa pensar sobre a gente, com medo sobre a crítica do outro, sobre a avaliação dos outros. Só que vocês já pararam para pensar que muitas vezes a nossa autocrítica ela é muito maior e ela é muito mais pesada do que a das outras pessoas, né? Então, é importante que a gente se ligue nisso, né? Será que eu tô com medo da crítica? Será que eu tô me criticando e me julgando, me pré-julgando com muita facilidade?
E aí a gente também entra num outro fator que também amplifica esse nosso ato de procrastinar, de deixar para depois, que é a nossa falta de confiança na gente mesmo. Então, muitas vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente sabe o caminho, mas a gente não confia que a gente vai chegar lá. A gente não confia nas nossas próprias habilidades, né? E aí a gente acaba realmente deixando para depois e criando um monte de desculpas, né? Porque esses pensamentos que a gente acaba tendo, esses pensamentos que nos deixam longe de atingir as coisas que a gente quer, nada mais são do que desculpas que damos para nós mesmos para não dar um passo a mais, para não seguir na direção que a gente precisa, né? E aí, no meio de tantas desculpas, o que acaba acontecendo é que muitas vezes a gente fica paralisado, a gente deixa de tomar atitudes, deixa de fazer coisas que são importantes e que a gente precisa, ou muitas vezes que a gente deseja. Quantos sonhos a gente deixa paralisado, deixando para depois? Ficamos na espera da perfeição, ficamos esperando sempre pelo momento perfeito. Então eu só vou ser feliz depois que eu casar, depois que eu arrumar um namorado, ou depois que eu fizer uma faculdade, que eu fizer uma pós-graduação. Eu só vou ser feliz quando eu emagrecer. Mas o que a gente está fazendo para chegar nesses sonhos que a gente tem, né? Será que a gente precisa ficar ali à espera da perfeição, à espera do momento perfeito? Será que esse momento realmente existe, né? Então a gente fica paralisado, a gente, ao invés de viver o nosso momento presente, que é aquilo de mais valioso que a gente tem, a gente fica à espera de coisas que dificilmente vão chegar porque a gente não está caminhando em direção a ela. Então, eu só vou ser feliz, eu só vou me divertir quando eu emagrecer. Mas o que você está fazendo para emagrecer? Você está deixando para depois a dieta? Você está deixando para a próxima segunda-feira? Então, eu só vou ser feliz depois que eu fizer uma pós-graduação. Mas e a faculdade que você fez? Não valeu de nada? Você não pode fazer nada com esse conhecimento que você já tem? Você precisa sempre esperar pelo depois? E o que você tem feito para conseguir a pós-graduação que você quer? Então são essas as perguntas que a gente tem que se fazer, são esses os questionamentos. Então hoje eu gostaria de trazer para vocês, para finalizar o vídeo, 3 dicas para a gente começar a acabar com isso de deixar para amanhã. Então, a primeira dica para a gente parar de procrastinar é a gente parar de esperar pelo momento perfeito. O momento perfeito não existe e ele não vai acontecer. Então, se você tem algo que você deseja ou que você precisa fazer, comece agora. Por onde você pode começar? O que você pode fazer para começar aquilo que você quer fazer? Vamos deixar a perfeição de lado. E a segunda dica, ela vai dizer algo muito importante. Não se deixe levar por comparações. Não se compare com ninguém. Por mais que a gente faça coisas parecidas, cada pessoa tem a sua essência, cada pessoa tem o seu jeitinho, tem o seu toque especial. Então, aprenda a mostrar a sua essência para o mundo. Mostre para o mundo os seus propósitos de vida. Então, faça do seu jeito, não se compare, não fique comparando o jardim do vizinho, porque o jardim do vizinho parece sempre mais verde, mais florido, mas a gente precisa entender que a gente precisa olhar para a nossa experiência, porque a experiência do outro cabe ao outro olhar e só o outro sabe exatamente quais são as suas dificuldades ou as suas habilidades e como ele chegou lá. Então, se tem alguém que você admire, se aproxime dessa pessoa, tente ver como foi que ela chegou lá e faça do seu jeito, dê o seu toque especial. E a terceira dica é para que a gente possa estabelecer metas e prazos
para as coisas que a gente precisa ou que a gente deseja fazer. Coloque metas, coloque prazos e tente segui-los. Tente fazer um cronograma das coisas que você deseja fazer. Não vamos deixar muito solto, porque quando a gente deixa tudo muito solto, é fácil procrastinar, é fácil deixar para depois. Então, coloque prazos para você mesmo, metas de curto, médio e longo prazo, para que você conquiste aquilo que vocês queiram, tudo bem? E principalmente, vamos nos deixar inovar, vamos nos deixar fazer coisas diferentes e vamos parar com isso de esperar pelo momento perfeito. O momento perfeito é agora, o presente é o nosso melhor momento. Eu aprendi com alguém muito especial que o feito, ele é muito melhor do que o perfeito. Então, vamos nos movimentar. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha, dá um curtir e compartilhe com os seus amigos. Compartilhe e marque os seus amigos que você acha que vai gostar de ouvir ou que estão precisando ouvir essa mensagem. Tá bom? É um prazer sempre falar com vocês. Um beijo e até a próxima.